do projeto Endo Acolhe, e eu vou estar aqui hoje ajudando vocês como mestre de cerimônias do nosso evento. Primeiro eu vou passar um pouquinho da programação e vou ir chamando, então, os profissionais do dia para nós. Então, eu vou pedir que se sentem à mesa com a gente hoje o Dr. Cláudio Sitiá, a psicóloga Beatriz Isaia, a fisioterapeuta pélvica Sabrina, e a nossa convidada do dia, a psicóloga Mariana. Muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Bem-vinda! Muito bem. Então, pessoal, hoje sobre a nossa tarde, a gente vai ter uma breve abertura de boas-vindas. O Dr. Cláudio vai falar um pouquinho sobre o projeto, sobre os nossos objetivos. Depois a gente vai ter uma palestra com a psicóloga Mariana e o nosso coffee. A gente faz esse nosso intervalinho, depois a gente volta. Durante o intervalo, eu vou passar recolhendo os termos de quem eu não consegui recolher ainda, as nossas perguntas, e aí a gente vai ter uma dinâmica, uma fala da Sabrina e um momento mais de interação, como a gente teve no nosso encontro passado. Eu espero que vocês tenham uma tarde muito agradável aqui com a gente. Então, eu chamo primeiro a Bia Isaia. Tudo bem, gente? É um prazer aqui ter vocês de novo aqui, né? Quem já veio no primeiro encontro e também quem está vindo a primeira vez, né? O primeiro encontro foi muito bom, a gente gostou muito de receber a todos. Espero que agora, no segundo encontro, quem não veio no primeiro também aproveite, né? É com um imenso prazer, então, que a gente recebe vocês, tá bom? Se sintam bem à vontade, tá? Qualquer dúvida para perguntar e para participar, certo? Então, o nosso projeto, nós temos os profissionais, então, que estão no nosso projeto, que é o Dr. Cláudio, né, que é o mentor do projeto, a Sabrina também, e a Maíra. A Maíra é a nossa nutri, hoje ela não está bem, ficou doente, né? E ela não pôde vir. Tá bom? Então, se sintam bem à vontade, bem acolhidas, e a gente vai dar início, então. Então, eu vou chamar o Dr. Cláudio para dar início ao nosso encontro. Então, boa tarde, obrigado a todas, né, por terem vindo. Vamos tentar fazer alguma coisa assim bem informal, que vocês fiquem bem descontraídas, como foi o nosso primeiro. Acho que todas gostaram, tanto que o nosso projeto começou aquele dia 9 de agosto com 18 pacientes. Hoje nós temos no nosso grupo lá do WhatsApp 115 componentes no nosso grupo de conversas. E então, em 40 dias, né, ter esse crescimento mostrou a importância desse movimento, desse projeto que a gente pensou, que a gente está idealizando, e com alguns exemplos que a Sociedade Brasileira de Endometriose também, ela faz todos os anos, ela já fez no ano de 2023 e 2024, 2023, 2024 e 2025, foram 3 eventos, que é chamado SBE, Sociedade Brasileira de Endometriose, SBE e elas. Inclusive, todos os eventos estão gravados no YouTube, vocês podem seguir a Sociedade Brasileira de Endometriose, e são eventos assim semelhantes a esse que a gente está fazendo. No caso da Sociedade Brasileira, ela faz eventos em vários locais transmitidos online, e existem perguntas e respostas, como a gente fez a dinâmica no primeiro encontro, e todo mundo que, mesmo não estando presente no mesmo local, assiste às perguntas e pode fazer pergunta de uma cidade para outra e tudo mais. Então, esse movimento de encontro de pacientes portadoras de endometriose é um movimento da própria sociedade brasileira. E a gente espera que isso ajude e conforte bastante a todos vocês nessa doença, né, que é crônica,
constante no dia a dia de vocês, que vocês consigam suportar, não só com tratamento ou cirurgia, que algumas já passaram, mas com um exemplo de uma para outra, com a troca de experiências, né? E que tudo isso traga a superação dessa doença tão crônica que vocês sofrem bastante, que a gente sabe. Então, nosso projeto, né, o nome, a gente escolheu o nome EndoAcore, endo de endometriose, acore de acolhimento, né? Ele tem como objetivo receber a todas as pacientes que são portadores de endometriose para receberem o acolhimento, mas ele também tem esse objetivo de educação. A gente quer, com o passar, com a evolução, com o crescimento do projeto, que a gente consiga fazer palestras educativas para os próprios profissionais de saúde, inclusive, porque tem muitos médicos de outras áreas que não conhecem endometriose, e mesmo ginecologistas como eu, que não se aprofundam no conhecimento da endometriose. Vocês mesmos já devem ter passado, algumas terem passado por situações em que a atenção das queixas de vocês talvez não tenham sido tão valorizadas como deveriam, como vocês hoje, já conhecendo a doença e cada vez se aprofundando mais no conhecimento da doença, sabem que poderiam ter sido diagnosticadas ou acolhidas com maior precocidade. Então, esse braço do nosso projeto, que é a educação, ele visa também fazer com que o diagnóstico da doença seja mais precoce o possível, para que o tratamento seja mais precoce e eficaz e que as consequências que a doença traz para as mulheres não sejam danosas, desde a parte dolorosa, da parte psicológica, da parte das estruturas dos órgãos, da parte da fertilidade também, a capacidade de vocês conseguirem constituir a família, né? Então, além do acolhimento, tem esse projeto de educação. E a inovação também faz parte do conhecimento da doença. É uma doença que, dia a dia, a gente tem visto, e eu tenho estudado bastante, modéstia à parte, em relação à endometriose, e os avanços estão enormes. Assim, que eu conhecia, o que eu sabia em janeiro, hoje já tem muito mais informação, muito mais conhecimentos, para a gente poder trazer para vocês, tanto em termos de diagnóstico, como futuramente em termos de tratamento. Aqui são os objetivos que a gente está tentando estruturar. A gente começou de maneira ainda amadora, né? Então, com o passar do tempo, a gente quer concretizar o projeto como algo eficaz, como algo, como é que eu vou dizer, estruturado, né? Para que tenha credibilidade e confiança da própria população em si, tanto da parte de população como pacientes, como também da área profissional. A gente tem como valor fundamental, que é uma coisa que eu e a Beatriz, quando a gente começou a conversar sobre isso, que é o voluntariado. A gente quer que tudo isso que a gente está fazendo sempre siga essa base de voluntariado. Que isso não sirva de motivo, assim, vamos dizer, de captação de pacientes, ou com objetivo financeiro, alguma coisa assim. Todo mundo que vai participar ativamente do nosso projeto, ele tem que estar disposto ao voluntariado. Depois, o acolhimento, né, a transparência, trazer a informação, que vocês entendam sobre a doença, a gente conversar, vocês perguntar, a gente responder. Tudo isso é uma maneira de trazer o conhecimento e a transparência da doença. Como quem já consultou comigo sabe, que eu sempre falo, que vocês têm que aprender o que é endometriose para saber o que faz piorar, o que faz melhorar, e vocês mesmos, com o passar do tempo, entenderem o que vocês têm que tomar como atitude ou entendimento do que está acontecendo. Então, depois do público-alvo, essas são questões burocráticas que a gente está organizando para fazer com que tudo se concretize. Quer passar o site? Então, eu peço para todas também, assim como a gente cresceu de 18 participantes para hoje, para o nosso grupo de ter 115 no nosso grupo de WhatsApp, que, na medida possível, vocês divulguem o nosso Instagram, que por enquanto a gente tem o Instagram, a gente já tem uma página, só ela está ainda em construção, porque a gente está procurando, até se vocês tiverem algum profissional da área de informática ou área de construção de sites que queira participar de maneira voluntária também, como nós, nos ajudar, a gente tem
o domínio, que é o endoacoli.com, e que a gente quer que isso seja um canal de comunicação entre vocês, entre nós profissionais e todas as outras pessoas que procurem informação sobre endometriose. Pode passar outro, né? Algumas de vocês já conversaram com a inteligência artificial que eu criei no meu Instagram. Essa aí eu fiz a instrução dela para vocês responder, para ela responder de maneira assim bem informal, não como uma consulta, não vai ser algo que vai dizer conduta para vocês. Ela está instruída a dizer para vocês que ela não substitui uma consulta médica, ela não deve ser seguida como conduta, mas ela ajuda às vezes a responder alguma dúvida de vocês, às vezes no fim de semana, alguma coisa que vocês têm. Vocês podem acessar essa inteligência artificial, que é uma modernidade que nos ajuda bastante também. Então, seria isso. Eu acho que eu vou passar para a Guida para fazer a apresentação da palestrante. Obrigado. Muito bem. Então, hoje a gente tem aqui com a gente a psicóloga Mariana, que vai falar um pouquinho sobre os aspectos da endometriose na parte psicológica e na sexualidade das mulheres e como isso afeta, então, as suas relações, as suas famílias. A gente queria agradecer a sua presença. Fique à vontade. É o Canva? É o Canva. Muito bem. Obrigada, Guida. Boa tarde a todas e ao Dr. Cláudio, né, a todas e a ele, né? Somos em maioria mulheres. Eu queria agradecer o convite, então, né, ao Cláudio, à Beatriz, à Sabrina, perdão, por estar aqui com vocês hoje nessa tarde. Eu trouxe, né, essa proposta, então, de uma fala hoje, ela vem num convite a reflexões, assim, não venho com a intenção de um saber, de uma transmissão, mas de um convite, né, a uma conversa, a um diálogo. E agradecer também a Guida, né, e ao reencontro com a Josi, né, aqui nessa tarde, que foi uma aluna querida. E eu estava, então, conversando com ela agora uns minutos atrás e lembrando, né, que lá no ano de 2024 ou 2023, às vezes a gente tem um sonho e aquele sonho parece tão distante, né? E quando eu era professora, então, na UBRA, nós tínhamos um projeto de extensão e nós conversávamos sobre os direitos sexuais, os direitos à saúde das mulheres. E algo tocou ali na Josi, na história dela, né? E a gente começou a conversar e, quem sabe, fazer um projeto, uma intervenção, que era um objetivo na época de uma intervenção mais pontual, sobre endometriose. E ela, junto com um grupo de colegas, construíram um trabalho lindo, né, de intervenções fora da universidade, e nós encerramos com um convite onde a Sabrina e a Beatriz estiveram lá na UBRA conosco, já pensando sobre multidisciplinariedade, sobre intervenções em saúde. E quando eu digo que está muito longe, às vezes a gente fica pensando, nossa, que bom seria um espaço onde a gente pudesse conversar mais sobre as coisas, conversar mais sobre temas que ainda são carregados de muito tabu dentro da nossa cultura. E às vezes a gente fica naquele lugar um tanto de espera, né? Quando será que vai ter? E hoje a gente está aqui testemunhando já a realização, né, desse projeto que está nascendo de uma forma muito bonita. Eu me sinto muito honrada e muito feliz de estar aqui no segundo encontro do projeto Endoacoli, de ter recebido esse convite, com uma responsabilidade imensa, né, de convidar e da gente poder seguir pensando e dialogando e construindo e refletindo juntas e juntos, né? Não é um trabalho individual, não é um processo que nós tenhamos, né? Não é o meu caso, eu não tenho endometriose, mas quem tem, mas a gente, quando não tem, pode ser rede de apoio de quem tem, né? Então, não é um processo que nós tenhamos que passar sozinhas. E eu acho que esse encontro é muito bonito, né? É muito importante.
e tem essa responsabilidade, então, da gente poder se tomar desse lugar, né, da responsabilidade, não só de espectadoras, mas de agentes dentro desse processo. Então, agradeço a presença de todas também que estão aqui, que a gente possa, né, ir colhendo os frutos desses encontros. A minha fala, né, o meu convite, então, para a fala de hoje, chama, né, Escutamos o Nosso Corpo, reflexões sobre endometriose, saúde e sexualidade. Então, eu sou psicóloga, né, psicanalista, trabalho com consultório particular. Atualmente não estou mais no contexto da universidade, do ensino. Então, fiz um doutorado escutando a experiência de meninas e mulheres com a menstruação, num contexto de baixa renda. Trabalhei em muitas instituições, transitei por serviços socioassistenciais. E é um tema, embora eu não estude diretamente o tema da endometriose, né, o fato de eu ter transitado, então, pela temática da menstruação e de pensar a menstruação também como um tabu, é a partir desse lugar que eu vou convocar algumas, né, reflexões que a gente vai pensar hoje, né, desses espaços onde eu fui transitando e da importância da gente também pensar na nossa posição e no nosso lugar enquanto mulheres, numa cultura, né, que também somos afetadas por diversos apagamentos, por diversos silenciamentos, por diversos estigmas, né, por diversos lugares que muitas vezes são situados num campo da loucura, né, da histeria. Então, vou falar um pouquinho sobre isso. E vou, né, provocar vocês a gente pensar, então, né, quais os caminhos, que caminhos a gente está construindo, né, como esse hoje, e que caminhos a gente vai também poder seguir construindo. Então, eu trabalho no consultório, estou muito feliz de colaborar, então, espero poder acompanhar em outros momentos também o projeto, né, estar com vocês, a gente poder estar pensando juntos na medida, né, do possível. Então, vou passar aqui. Sempre me atrapalha um pouquinho com o passador. Mas, então, gente, eu retomei, estava conversando com o Cláudio antes também, dizendo, né, nós tivemos uma reunião, eu, ele e a Bia, quarta-feira, para pensar algumas amarrações e algumas pontuações importantes de serem faladas hoje, né, ou questões como que eu, também para eu poder organizar essa fala que eu trouxe para vocês. E aí, então, como eu falei, eu trabalho no consultório, trabalhei em algumas instituições e o meu campo teórico, né, por onde eu transito, é pela via da psicanálise, né, que sustenta as minhas construções, né, teoricamente. E eu fiquei pensando, né, claro que eu teria alguns conceitos para falar para vocês, talvez mais recentes, mais atuais, mas eu fiquei pensando, é importante a gente lembrar, né, de alguns... Não sei se alguém aqui é da psicologia, além da Josi. Talvez já tenham, né, escutado ou estudado, mas o Freud, então, que é um teórico bastante importante do campo da psicanálise, né, foi um autor, né, foi um autor bastante estudado, que é até hoje, então, bastante estudado, e que no final do século XIX, início do século XX, escuta, né, que é pela via da escuta das mulheres histéricas que ele, então, vai fazer a descoberta do inconsciente. Eu não vou entrar muito nessas questões técnicas da psicanálise, mas eu queria dizer, então, quem eram as mulheres histéricas escutadas pelo Freud dentro de um contexto de pesquisa, não hoje como nós entendemos a pesquisa, mas dentro de um contexto, né, de pesquisa, de troca dentro do campo da medicina, onde muitas mulheres, né, dentro de um período vitoriano e de muita repressão sexual, porque se hoje a gente pensa que não falamos ainda, né, ou não temos abertura ainda dentro do nosso contexto social de falar sobre sexualidade, sobre o sexual, muitas coisas ainda são tabus, no final do século XIX, início do século XX, isso, né, era muito mais forte. E muitas mulheres manifestavam, então, o seu adoecimento através de conversões, que eram chamadas, então, de conversões histéricas, né, do corpo. Então, que eram paralisias, né, manifestações lidas, né, ou entendidas como somáticas.
E então, né, Freud, Charcot trabalhava com a hipnose, que era uma tentativa então de poder acessar aqueles traumas, né, daquelas mulheres do infantil. E Freud então tentou esse trabalho com a hipnose e vai construindo a sua teoria, né? E ao longo dessa construção da sua teoria, ele vai, estou fazendo aqui algo bastante resumido porque não queria me deter nisso, eu quero me deter nessa manifestação do corpo, né? Ou seja, nós já tínhamos, naquele período, né, manifestações que se apresentavam como sintomas no corpo, sem uma fundamentação orgânica, e como eu falava com o Cláudio, né, hoje é tão recente os mecanismos de investigação, porque a gente também não pode negar que já ocorriam, que já haviam, né, casos de endometriose e outros fatores orgânicos daquelas mulheres, então, que tinham entre os seus 18, por exemplo, a gente fala de adolescência hoje, né, mas eram mulheres dentro de regimes, né, patriarcais, dentro de casamentos, né, muitas também com essa, já endereçando, né, uma posição à maternidade, que era a posição endereçada a elas no período, mas já haviam, então, sinais manifestados no corpo, né, que hoje a gente pode fazer essa leitura que a psicologia, junto com a medicina, vai entender como uma psicossomática, né? Mas eu estou falando disso porque a hipnose, então, foi descartada pelo Freud ao longo da construção da teoria psicanalítica, e o Freud, então, a partir da interpretação dos sonhos e de uma investigação que levou 4 décadas, 40 anos, né? Ele faz a descoberta, então, do inconsciente, ou seja, que haviam registros, né, psíquicos que nem sempre estavam no campo da consciência, pensando, né, a constituição psíquica, né, os processos, os mecanismos de defesa, e ele vai desenvolver o que não é exatamente assim como eu vou falar, não é tão simples, mas o que passa a ser chamado de a cura pela fala, ou seja, quando ele começa a escutar essas mulheres, né? Quando ele endereça um movimento de escuta a essas mulheres, né? E essas mulheres, então, vão associando livremente, essa escuta dá um outro lugar de elaboração para aqueles sintomas. E aí que eu quero fazer esse gancho com esse momento histórico, né? Para a gente poder situar e poder pensar na importância que tem da gente conseguir falar, né? Da gente conseguir falar e não simplesmente falar como narrar, mas a gente conseguir falar endereçando a alguém que tenha condições de nos escutar. E aí eu não estou falando só da psicoterapia como um espaço importante, né, de sustentação, né, da construção de um tratamento dentro da endometriose ou dentro de outras demandas de sofrimento psíquico também, mas da importância de quando eu estou entre um grupo de mulheres e eu consigo falar sobre como, né, esse processo para mim, e dentro desse grupo eu consigo construir um lugar de identificação, de reconhecimento, de dizer, Josi, eu vou te usar, é o teu nome, eu vou te usar hoje, de dizer, Josi, mas esse processo que tu está passando, eu não conseguia conversar com ninguém, porque as pessoas me diziam, é loucura isso, não, sentir dor é normal, não, eu tinha um horror de cólica, tive cólica até a menopausa, né? Ou seja, quando eu encontro na Josi, né, e aí eu estou falando de dois contextos possíveis, né? Eu voltei lá no Freud para dizer, então, desse lugar, né, da associação, que não é algo de uma intervenção, né, que vai estar tão no campo da objetividade, ou que vai ter um espectro muito específico. Não, nós trabalhamos com algo que também passa muito pelo campo da subjetividade, e as nossas formações subjetivas passam muito pela possibilidade da gente também conseguir encontrar no outro um lugar de endereçamento, um lugar onde reconhecimento, de dizer, bom,
Então, sabe quando dá aquela coisa? Então, vocês já devem ter, né? Então, eu não estou tão sozinha assim, ou então eu não estou ficando louca. Vou usar essa linguagem, assim, né? Mais do senso comum. Então, eu não estou ficando louca, né? Quando eu chego na físio, na Sabrina, e a Sabrina, né, me diz, não, né? É parte do processo, né? Vamos pensar juntas, vamos conversar com uma equipe. Quando eu chego no Cláudio, Cláudio acolhe, né, a minha dor e diz, não, né, não é natural que tu sinta tanta, né? A gente vai ter que construir, mas construir a partir de onde? E aí a formação de um projeto como o Endoacolhe, ele vem para nos dar, eu tenho usado muito essa referência até no consultório, né, para nos dar uma posição, como é que chama? Agora me fugiu a palavra, aquilo quando a gente faz quando a gente estaciona o carro na autoescola, né, balizar, eu ia dizer basilar, mas eu disse, não é basilar. A baliza, né? E eu disse assim, né? Quando a gente precisa aprender a estacionar, né? A gente tem uns parâmetros, né? Dos 4 pontos para conseguir colocar o carro dentro de uma determinada vaga. Então, o trabalho do Endoacolhe, né? Esse trabalho com tantas profissionais, ele vem como esse trabalho de balizar, né? Ou seja, da gente conseguir estabelecer alguns parâmetros que ajudem a gente se localizar dentro daquilo que é possível, dentro daquilo que vem sendo construído de estratégias, dentro daquilo que vem, né, vem aparecendo, não se cria, obviamente, né, cientificamente vem se construindo, né, como novos recursos, né, de intervenção, de tratamento, de escuta, porque dentro da própria psicologia a gente tem 0, né? A gente não fala assim, quase nada nas nossas formações da graduação de direitos sexuais e reprodutivos, né? De questões mais específicas da saúde da mulher. Então, não estou aqui numa posição de dizer, não, a medicina não fala disso. Não, nós temos né, historicamente, uma ausência, uma lacuna dentro das nossas trajetórias de formação, por isso que eu disse que a gente está aqui juntos, né? Estou trazendo alguns elementos para a gente pensar juntas, né? De que não é que não se falou, não. De modo geral, historicamente, culturalmente, socialmente, não se fala. E aí nós estamos aqui todos bem corajosas e corajoso, né, implicados, abrindo espaço para falar daquilo que não se fala, daquilo que as pessoas dizem, isso é da loucura, né? É normal sentir dor, né? É assim mesmo, ser mulher é isso aí, né? A mulher tem que padecer no paraíso, né? Entre tantas coisas que a gente vai escutando, desde que a gente nasce, e aí eu até trouxe, eu quero voltar em algumas coisas aqui, né? Desde que a gente nasce, a gente vai inscrevendo na gente uma série de registros que vão nos colocando num determinado lugar de silenciamento, né? Ou seja, que a gente não fala sobre sexo, a gente não fala sobre sexualidade, a gente não fala sobre o que a gente gosta, o que a gente não gosta. A gente, de modo geral, né, de uma forma mais generalista, nós vamos nos constituindo num lugar que, na obra freudiana, é atribuído de um lugar da passividade. O Freud, e a grande crítica, inclusive feminista, o Freud, com razão, que vai dizer assim, Freud não se interessou sobre o que é uma mulher. As pessoas dizem, o que é uma mulher? Né? Dizem assim, o Freud explica, né? Tem todos esses argumentos mais do senso comum, assim, Freud explica, né? Freud explica isso, né? A psicanálise explica. Porque, bom, num tratamento psicanalítico a gente vai, né, identificando quais são, né? A gente vai, a cura não é a eliminação do sintoma, a gente vai aprendendo a viver com os nossos sintomas. E é o que vocês também passam, acontece com a endometriose, né? Não é que acaba, né, pelo que eu conheço. Então, né, a gente vai aprendendo, né, e a gente vai tendo que construir uma consciência,
mudar de estilo de vida. E não é uma coisa fácil, né? Não é absolutamente nada fácil, é dificílimo, porque a gente aprende a viver de uma determinada forma, de se organizar de uma determinada forma, de consumir determinadas coisas. Né? A Nutri hoje não está, mas de pensar a questão dos alimentos, de pensar, né, de ter uma determinada rotina que não cabia muita atividade física, de, né, x coisas, e que a gente precisa, às vezes, fazer um giro de 180 graus e mudar. E aí, pensa, é fácil mudar, né? É fácil mudar? Não, né? Então, esse lugar, né, que eu falei então anteriormente, da passividade, na obra freudiana, lá na psicanálise, Freud disse que a mulher era um grande continente negro, né, que era um grande enigma. Em muitos momentos da sua obra, ela está registrada no lugar da falta, né, no lugar da inveja. Então, sempre com um repertório, né, que coloca a mulher no lugar da mulher. Mas o que é uma mulher? Né? Mas o que é tu, de novo, reclamando de dor? Né? Mas isso ainda, tu ainda não resolveu isso, né? Porque só quem está nesse corpo, sentindo e pulsando, sabe o que, de fato, né, isso significa, o que isso representa e os efeitos que isso tem ao longo da sua história. Então, a escuta clínica, né, eu estava falando antes que são dois contextos, né, o contexto de uma rede de apoio, onde eu consigo encontrar outras mulheres e falar sobre isso, né, e então me reconhecer nesse lugar de um sujeito que está sentindo, que está sofrendo, e esse lugar, né, como um lugar potente de empoderamento, e de dizendo, não, então não preciso passar por isso sozinha. E o lugar também da psicoterapia como esse espaço importantíssimo, né, dentro desse trabalho multidisciplinar. E aí tem o trabalho da Bia dentro do Endoacolhe, junto com o Endoacolhe, junto com a clínica, né, importantíssimo, que é a gente poder pensar essa escuta, de poder também significar essa relação com a dor, de poder significar essa relação com a própria rede de apoio, se tem rede de apoio, se não tem, como que envolve a relação com o parceiro ou com a parceira, ou, né, assim, com a família, com a mãe, com o pai. Então, de poder, né, poder construir sentido para essa relação com essa dor. Deixa eu passar aqui o próximo. Então, o corpo, né, ele é uma linguagem, então, também do sofrimento psíquico. Então, o nosso corpo, né, ele não, de modo algum, vai estar separado, né, dos nossos processos psíquicos. Então, nós vamos muitas vezes, e hoje cada vez mais a gente tem falado sobre as crises de ansiedade, sobre as crises de pânico, né, sobre isso que está cada vez mais repercutindo no corpo, os nossos sintomas psicológicos de sobrecarga, de silenciamento, de angústia, né? Onde aquilo que a gente não consegue dizer, onde a gente não encontra espaço para dizer. Então, as taquicardias, as ansiedades estão cada vez mais presentes, e isso a gente vai entender a partir, né, de um conceito importante que eu falei anteriormente, que é a psicossomática, onde os sintomas corporais eles funcionam como linguagem simbólica do sujeito, expressam angústias, conflitos, demandas não atendidas, né? E a possibilidade, não havendo, né, a possibilidade de elaboração psíquica desses conflitos, né, desses sentimentos, a tendência é que isso se manifeste, né, no corpo. Então, claro que a gente está falando da endometriose como um processo que tem identificações orgânicas, né? Ou seja, não é a psicossomática, por exemplo, a gente pode pensar esse conceito, qual é a fibromialgia, né? Que estudos não conseguem ter uma identificação orgânica, né? Então, também é uma área que a psicologia vem cada vez mais atuando e pensando. Então, existem outros fatores, né, que não têm localização orgânica, e aí os estudos de psicossomática vão contribuir. Mas, no caso da endometriose, é a gente poder pensar esse trabalho considerando esse registro orgânico, né, e esse registro psíquico, né? E esse registro orgânico, como bem lembrado pelo Cláudio,
que não necessariamente que é crônico, né? E que muitas vezes muitas das situações, então, as mulheres vão conviver com esses sintomas ao longo, né, da sua vida, ao longo da sua história de vida. E aí eu achei muito na tese eu acabei trabalhando um pouco com esses elementos, que é enquanto Freud não se interessou, né, por escutar as mulheres, houveram mulheres psicanalistas que fizeram movimentos, né, num contrafluxo às compreensões do Freud lá na década de 40, 50, 60, 70. E aí eu queria convidar vocês para a gente refletir por que demorou tanto, né, para alguns debates ocuparem a mesa, né? Assim, por que demorou tanto? Por que às vezes demora tanto, né, para a gente conseguir trazer alguns debates que são tão importantes, né, que não é uma novidade, né, não é recente, não é de hoje, né? São debates que já fazem parte da história, né, da nossa história enquanto mulheres. Então, que a gente consiga sustentar, e eu estou falando isso para a gente poder, da importância de poder sustentar esses espaços, tanto esses espaços promovidos, né, pelos representantes do Endoacolhe, como o Cláudio, a Sabrina, a Bia, né, a Nutri, a Guida, né, os colaboradores, mas esse espaço onde vocês também consigam se colocar como protagonistas desse processo, juntas, né, juntos, também tomando esse lugar de fala, né, também tomando talvez a formação de outros grupos de apoio, né, onde vocês também consigam se articular, onde nós mulheres possamos nos articular, nos aproximar e conseguir sustentar esse movimento, né, que pode ganhar e deve ganhar, né, uma maior visibilidade, não a nível profissional, né, não para os profissionais envolvidos, mas a nível da gente conseguir, por exemplo, conquistar mais políticas públicas, né, para pensar quantas mulheres em diversos contextos, né, pensando as desigualdades sociais, onde a gente consiga construir uma maior sensibilização, né, para as nossas redes de apoio. Então, pensar nessa possibilidade de assumir ou de estar como protagonista nesse processo. Claro, a gente está iniciando, né? Então, mas é um convite já a essa reflexão. E aí houveram muitas mulheres, né, como a Karen Horner, a Lucy Rigará, a Simone de Beauvoir, né, que fizeram muitos movimentos de dizer que a gente não nasce mulher, a gente se torna, né? E a gente está sempre se tornando, né? A gente está em constante movimento, em constante construção, né? Num constante processo, né, de tornar-se, né? E eu acho que é um momento, eu volto a dizer, um momento muito, muito, muito bonito e muito importante, né, que a gente está testemunhando de abertura e de consolidação de um espaço público de falar de endometriose, né? Ou seja, quando a gente sai do consultório, quando a gente reúne mulheres, né, que cada uma pode falar um pouco sobre a sua dor, sobre a sua história, sobre as dificuldades, sobre os desafios, sobre as conquistas ao longo desse processo, a gente já está construindo e fazendo muita diferença. Então, eu trouxe esse ciclo, né, para dizer que a psicologia ela nasce, né, ela é construída a partir da medicina e que esse trabalho ele não é individual, né, o trabalho do psicólogo precisa acontecer junto com a medicina e a medicina, o trabalho da medicina, como a gente conversava, né, quarta-feira, Cláudio, precisa acontecer também junto com a psicologia. E eu digo isso fazendo uma crítica à minha própria classe profissional. Assim, às vezes a gente entrou numa esteira, assim, numa onda, uma história, né? Estou aqui pensando em termos de trabalhar muito sozinhos, né? Inclusive quem trabalha com o consultório fala isso, assim, é um trabalho muito sozinho, um trabalho muito solitário. Eu resisti de ficar só no consultório, inclusive, que eu trabalho há 13 anos no consultório, mas faz um ano que eu estou só no consultório. Justamente porque eu gosto dessa coisa do movimento, de estar com as pessoas, de conversar. E aí a gente entrou
questão de uma crítica à medicina também, à própria classe profissional da psicologia. Muito por conta da forma como também algumas coisas foram se conduzindo também estou criticando, mas defendendo, né? Pela medicina, às vezes também num processo muito individual. E eu queria convidar, né, essa reflexão que talvez seja um sintoma da nossa cultura, né, da formação, né, da contemporaneidade, a dimensão da individualidade. Mas a gente precisa dar alguns passos atrás e lembrar que a psicologia ela nasce da medicina, né, se constrói a partir da medicina, e que esse trabalho em conjunto é o que vai fazer toda a diferença, né? Então, quando uma paciente chega no nosso consultório se queixando de falta de libido, de cansaço, né, a gente precisa sim investigar os processos subjetivos, né, que estão relacionados àquela queixa, mas a gente também precisa perguntar para essa paciente se ela está fazendo um acompanhamento médico, se ela está fazendo exames, né? Se ela já fez alguma investigação hormonal, considerando, né, os períodos de menopausa, considerando os processos do ciclo menstrual. Há uns meses atrás, surgiu, né, essa demanda de intervenção no consultório e eu perguntei, bom, mas em que momento foi a tua menopausa, né? Perguntei para uma pessoa X. E ela me disse assim, eu não sei, porque eu nunca menstruei, né? Desde os 20 anos eu tomei comprimido, né? Então, quando eu parei, depois dos 50 anos, não vou lembrar agora exatamente, né? Eu já não sangrava mais, então eu não sei quando que eu vivia a perimenopausa, quando eu vivia a menopausa, eu não conhecia o meu ciclo, né? Porque a gente também não fala disso, né? Quando eu fui estudar menstruação, as pessoas me diziam menstruação, mas tu vai fazer uma pesquisa sobre menstruação, né? E não era uma investigação biológica, orgânica da menstruação, era como a gente subjetiva, como a gente fala. Gente, se eu passar do tempo, vocês me avisam. Como, né, a gente fala, como a gente ou não fala sobre isso, né? E num contexto de baixa renda, por exemplo, muitas mulheres mães que eu entrevistei, que vêm de um lugar, a gente está falando de não falar, né? Mas que vêm de um lugar de muito silenciamento, elas disseram, quando eu menstruei a primeira vez, eu apanhei da minha mãe, porque minha mãe achou que eu tinha perdido a virgindade. Quando eu menstruei a primeira vez, eu tinha vindo trabalhar em Santa Maria com 11 anos, meus pais me mandaram do interior e eu comecei a sangrar na rua e eu achei que eu estava morrendo. É uma realidade, né? A nossa geração, talvez, né? E eu vou falar um pouco disso mais adiante, a gente tem um outro acesso à informação. Mas a gente pergunta, se vocês fizerem o exercício de perguntar para as mães, avós, tias, né? Enfim, para pessoas de outras gerações de vocês, se elas sentiam dores, como que foi a primeira menstruação, né? Como que era a experiência de menstruar, vocês vão se impressionar, pelo menos foi isso que aconteceu comigo, né? Ficava sempre muito, né? Eu acho que essa ideia de um estranhamento do quanto, né, a gente vive numa cultura de tanto silenciamento. E, por consequência, eu estou falando disso a partir desse escopo da menstruação, mas isso não é diferente quando a gente está falando de endometriose, que tem outras particularidades. Então, a gente precisa construir em conjunto. E aí, não só, claro, eu trouxe a psico para falar dessa relação com a medicina, mas a gente precisa trabalhar em equipes multidisciplinares e a gente precisa saber, imagino, talvez algumas de vocês possam ser de outras áreas da saúde, tem a Sabrina aqui que é físio, a gente precisa saber, e quem não sabe, a gente precisa aprender a trabalhar em conjunto, né? Entre profissionais, dialogando, entendendo que vão existir, né, limites dentro de cada campo do saber. Dentro do campo do saber da psicologia vai ter um determinado limite, dentro do campo da físio vai ter um determinado limite, dentro do campo da Nutri. E, claro, né, isso envolve aspectos econômicos, sociais, muitas vezes tem essa dificuldade de fazer a manutenção de todos esses
acompanhamentos, mas eles são imprescindíveis, né? Então, considerando o contexto da endometriose, poder fazer um acompanhamento multidisciplinar, né, para a paciente faz toda a diferença, mas também esse convite, né, profissionalmente pensando, da gente poder dialogar e poder pensar na importância desse diálogo e que, né, o trabalho, o projeto Endoacolhe representa muito isso, né, com o envolvimento de diferentes profissionais, de diferentes campos do saber, onde a gente precisa fazer esse trabalho juntas e juntos. E aí, eu queria trazer uma reflexão, né, uma outra reflexão, que é essa dimensão da construção do cuidado. Quando a gente traz, né, a importância do tratamento da endometriose, ser feito, né, por profissionais de diversas áreas, né? Às vezes eu entendo, posso ter uma compreensão de que eu vou lá no Dr. Cláudio, né? O Cláudio vai me passar as orientações e encerra ali, né? Não, mas como que eu entendo, né? Ou como que eu construo essa relação com o cuidado, considerando que vocês podem me dizer que eu estou enganada ou que isso não é uma verdade, mas considerando que nós construímos a nossa subjetividade enquanto mulheres em torno de que nós precisamos cuidar dos outros. Né? De que essa é a posição que a gente nasce, a gente se torna mulher, como diz Simone de Beauvoir, né? Nós tornamos mulheres, não nascemos, nós nos tornamos mulheres que a gente aprende que o outro sempre vem em primeiro lugar. Que a gente precisa cuidar, muitas vezes, quem já está cuidando dos pais idosos, a gente precisa cuidar do marido, que a gente precisa cuidar dos filhos, que a gente precisa cuidar, né? Enfim, das amigas, sim, a gente precisa cuidar das amigas. Mas quando que vem, né? Quando que será que tem espaço? Será que vai chegar um momento que vai ter um espaço de dizer, olha só, eu preciso cuidar de mim. Quando que eu me torno uma prioridade nessa relação do cuidado. E aí, uma vez eu li uma reportagem não, era uma entrevista na CULT, em que uma autora, psicanalista, dizia assim, as pessoas ficam sempre valorizando, né, o Freud, a Maíra Marcondes. Freud escutou as mulheres, né? Freud escutou as mulheres, mas será que não é o momento da gente dizer as mulheres foram corajosas, hein, de deitar no divã do Freud e para serem escutadas? Né? Será que a gente não pode subverter isso de dizer, né? Quando a gente diz assim, será que não é o momento da gente também se colocar nessa prioridade de ser cuidada, né? Porque a gente está sempre cedendo, em alguma medida, o nosso tempo para o cuidado do outro. Né? E aí, de quem é o corpo da mulher? Né? Eu trago essa reflexão porque a gente se constrói, a gente não passa ilesa de questões culturais. Né? Nós não... São relações que a gente se constrói, que não é a culpa da nossa mãe, que não é a culpa do nosso pai, ou seja, que é uma questão geracional, né? Que na medida em que nós conseguimos falar um pouco mais sobre isso, a gente vai abrindo espaço para dizer, olha, né, eu preciso ter corpo, e daí eu até coloquei isso, né, num tópico, que a gente fala muito no trabalho da psicoterapia, né, com os pacientes, a gente precisa ter corpo para poder cuidar do outro. Né? E ter corpo é, em algum momento, priorizar esse cuidado de si. Né? Quando que a gente consegue, então, dizer, olha, né, para eu conseguir dar conta dessas demandas, que a gente sabe que cada vez mais elas não diminuem, elas aumentam, né? Porque a gente se envolve num projeto 1, 2, 3 no trabalho, né? Onde a gente está sempre como um polvo, né? Fazendo 1000 funções, e a gente está no trabalho, está pensando na lista do mercado, e está pensando nas coisas que a mãe precisa, né? E está pensando, enfim, né? na escola do filho, na reunião que tem, ou enfim.
a gente precisa pensar que, em algum momento, esse cuidado vai precisar ser priorizado por nós, né? A gente vai precisar tomar uma decisão de dizer, olha, eu preciso, né, assumir esse lugar de cuidado comigo. Então, uma construção de uma consciência do cuidado de si e uma desconstrução, né? Para a gente construir, a gente precisa desconstruir. Então, a gente vai fazendo esse movimento de mas aí vão achar que eu não estou sendo uma boa filha, né? Vão achar que eu não estou sendo uma boa irmã, vão achar que... Bom, às vezes a gente vai correr o risco, né, de estar nesse lugar de não ser tão boa para o outro, né, para conseguir minimamente estar situada num lugar de cuidado consigo. A gente, né, somos sujeitos castrados, né? Então, assim, a gente não vai conseguir entregar tudo para o outro, né? Então, em algum momento, a gente vai ter que balizar, vou usar de novo lá a palavra da baliza, para poder assumir uma posição de cuidado consigo. E aí eu trouxe, né, a questão da endometriose, que é o que a gente está falando dentro dessa perspectiva transversal, né, dos diversos impactos de ter uma dor crônica, né, da relação entre o corpo, o psíquico e a sexualidade, como que isso impacta, né, dentro dos relacionamentos, dentro das minhas atividades laborais, dentro do meu desejo de viver, né? Então, assim, de poder, sei lá, ter vontade de sair depois do trabalho e jantar com uma amiga. Assim, se eu estou com dor, né? Não estou falando só numa perspectiva do relacionamento. Quando eu falo de desejo, é também o desejo sexual, pensando a relação sexual, como que impacta, né? O fato de eu ter uma dor crônica, eu consigo falar sobre essa dor, eu consigo falar sobre isso dentro do meu relacionamento, eu consigo falar sobre isso com as pessoas mais próximas a mim, porque isso pode ir impactando, né, e acredito que vai impactando negativamente, e também produzindo um certo isolamento, um certo silenciamento, onde, bom, eu não consigo encontrar, né, eu vou tendo dificuldade de encontrar prazeres, né, em todos os aspectos da vida, assim, né? Então, não só na dimensão do sexual, do sexo, por exemplo, mas nessa questão, por exemplo, né, de ter o prazer de, bom, vou me arrumar e vou sair jantar, eu vou, né, ir tomar um café com uma amiga, se eu estou com uma dor, né, uma situação de dor crônica, como que isso vai impactando. E se eu consigo falar sobre isso ou não, que aí volta lá no começo da minha fala da importância de a gente conseguir, né, de alguma forma, encontrando formas de elaborar isso. A importância, né, da formação dos profissionais da saúde, como eu já falava anteriormente, e o atraso, né, do diagnóstico da endometriose, que é uma questão também que eu acho que quando acolhe, né, o projeto está implicado, vocês, profissionais, né, estão envolvidos, que é a gente poder pensar essa perspectiva de prevenção, né, de poder identificar já desde a adolescência, né, de poder evitar uma intervenção cirúrgica, né, quando possível. Então, de a gente poder pensar nessa construção da consciência, do cuidado de si, né, e o que vai refletir, então, né, ou seja, na medida em que não se fala sobre isso, né, a gente naturaliza o sofrimento das mulheres, a gente naturaliza aquela frase clássica de ser mulher é padecer no paraíso, né, que mulher é associada ao sofrimento, né, que mulher sofre mesmo. Poxa, né, assim, será que a gente não pode virar o disco assim, né, e poder contar uma outra história de que sim, tem sofrimento, mas a Silvia Federici, né, no Caliban e a Bruxa, ela vai dizer que como se perdeu historicamente, né, o que as mulheres sabiam fazer muito, que eram se reunir e compartilhar dos chás, das ervas, né, das ideias. Tinha muito esse saber ancestral que se perdeu, né? A gente virou e digo a gente no sentido também numa coisa individual, né, burocrático. A gente não fala mais sobre, né, afeto, sobre sentimento, porque é isso. Muitas vezes vai ser, olha, eu fiz não estou dizendo, né, tem a questão toda da medicina, não estou destituindo o saber científico, mas muitas vezes é poder encontrar esse acolhimento, né, de alguém que, assim, mas tenta tal coisa.
né, essa aposta na palavra, que é a aposta no compartilhar, né, que é isso que eu convidava vocês a pensar, né, se verem como protagonistas desse processo. E aí, eu trouxe não são dados, eu coloquei 20%, que eu não consegui tirar os 20% ali. O que, como aprendemos atualmente, né? Então, hoje, a gente tem acesso, né, à informação através de, né, poder fazer um bom uso das IAs, como o Cláudio estava situando, né? Acesso a estudos, acesso à informação. A gente encontra muito conhecimento, né, na internet, nos espaços acadêmicos, poder encontrar fontes seguras também, né, de poder estar buscando esse acesso. Espaços de acolhimento, né, o Endoacolhe como um desses espaços, o trabalho das equipes multidisciplinares, né, as redes de apoio. Então, poder pensar que eu fiz essa grande pizza, né, para dizer que todos esses processos eles são importantes nessa construção de sentido sobre a endometriose. E as redes sociais, que coloquei redes sociais e cuidado também para o cuidado onde a gente está consumindo, né? Que o Cláudio até me falou ali antes, uma situação de que o pessoal talvez está criticando, né? De trazer o debate da endometriose que é para provocar mais dor. Não, acho que a ideia é justamente o contrário, é poder falar sobre a dor para poder entendê-la, para poder significá-la. Então, também ter um cuidado, pensar as redes sociais como essa grande aliada que, né, traz informações, mas tem os algoritmos, né? Então, poder também localizar as ferramentas certas e adequadas, né, e os espaços seguros. Mas hoje a gente tem, e é isso que eu falava, né, geracionalmente, em termos de geracionalidade, a gente tem hoje uma diferença no acesso à informação, que as nossas mães, avós, né, nas suas gerações ou diante de processos de dor não tinham, né? E acho que isso faz muita diferença na forma como a gente constrói o nosso conhecimento, né, sobre aquilo que a gente sente, mas também, ao mesmo tempo, eu falo de cuidado porque talvez isso também nos coloque num lugar muito individualizado, assim, não, eu sei o que é, eu pesquiso como é, né, eu vou onde eu tenho que ir, mas me coloca nesse lugar individual e me afasta desse lugar coletivo, né, que as redes sociais, elas dão a impressão de que a gente está em espaços coletivos, mas muitas vezes também podem ser produtoras de sofrimento psíquico, né, porque a gente fica ali no celular, passando, mas a gente também não consegue falar, né? Assim, pode até usar o Instagram para falar, enfim, mas é de poder ter esses espaços, né, de convívio, de troca, onde eu consigo participar de dinâmicas, de intervenções, eles vão fazer muita diferença. E aí, então, era um pouco essa reflexão que eu trazia, né, de novas formas de escuta do corpo e quebrar alguns tabus sobre dor e sexualidade, a saúde mental como uma parte desse cuidado integral. E algumas perguntas, né, que eu já fiz para vocês, quais eram as dores das nossas mães, avós e tias, e por que vocês acham, depois para a gente conversar, que ainda é um tabu falar sobre sexo, desejo e sexualidade? Porque se vocês acham que é um tabu ou não, e se ainda é um tabu falar sobre isso, por que vocês acham que ainda é, né, um tabu? E aqui eu trouxe uma referência da Pabla San Martín, que é uma autora chilena, e ela escreveu um livro sobre ginecologia natural, e ela fala de uma forma muito interessante, assim, ela resgata, né, alguns saberes ancestrais, assim, sobre, né, sexualidade, sobre o corpo, sobre a menstruação, e ela vai trazer, assim, né, essas perguntas mais geracionais sobre as relações com as mães, as avós. É um livro bem interessante, assim, e talvez isso seja algo legal de vocês pensarem, assim. Será que daria para eu fazer um grupo de leitura, por exemplo, né, do Endoacolhe? Um projeto de um grupo de leitura, onde a gente possa se reunir uma vez por mês e fazer um clube de leitura de uma autora da literatura, por exemplo, né? Estou pensando aqui, né? Um cine-debate, né? Onde a gente consiga, talvez,
e incluindo esses elementos, né, que nos ajudem, assim, porque são dispositivos. É difícil mesmo eu conseguir chegar e dizer assim, porque às vezes não tem nem isso elaborado para mim, né? Então, às vezes, um dispositivo de filme ou de livro, eles servem como uma abertura. Na minha tese, para a construção da tese, eu usei fotografias, assim, usei imagens de artistas e levei essas imagens. Uma delas era da Judy Chicago, que foi uma artista da década de 70 nos Estados Unidos, que foi as imagens que eu usei na aula aquela vez com a turma da Josi. E as imagens eram um artigo, né, Josi, eu acho. E as imagens, às vezes, nos ajudam a ter algumas associações, né? Elas são, tem as imagens mais padrão, aquelas imagens mais padrão da ginecologia, né? Mas talvez imagens assim que sejam mais de artistas, que sejam que elas sirvam como dispositivos. E foi muito interessante, né? Porque as meninas diziam assim: "Ui, que nojo", né? Quando tinha uma imagem que era um absorvente sujo, assim. E disse: "Tá, mas por que nojo, né?" Porque, né? A minha irmã dizia que eu ia morrer quando menstruasse, porque eu estava morrendo, porque daí assustavam elas, né? As irmãs mais velhas provocavam essa coisa do assustar, assim, né? Então, e aí, a partir dali, elas iam conseguindo falar. Mas isso são ideias para construções, projetos, né, futuros, assim. E eu também depois fico à disposição para trazer outras recomendações de leituras, né, de filmes. Tem alguns filmes mais curtos, assim, que também são legais. Teve agora o Danelli Mombelli, de toda a equipe, né, que ganhou o prêmio em Gramado, do Quando a Gente Menina Cresce, né, que talvez seja bem legal poder pensar algo quando o filme for lançado, que ele ainda acho que não está público, mas são as meninas relatando da primeira menstruação, e que também tem a ver com o que nós conversávamos quarta, né, que quantas dessas meninas relatam dor, né, já na adolescência, e como isso pode ser um indicador importante, né, da gente poder pensar esse tratamento preventivo. E aí, a ideia da transmissão, né? Uma via de mão dupla, uma via que vai, que vem, o que pode ir, o que pode vir. Então, isso é um efeito importante da tese. Assim, como eu fiz esse trabalho com as mães e com as meninas, enquanto as mães tinham muita vergonha, assim, quando eu perguntava, e muito silenciamento, as meninas já diziam assim: "Se vocês sabem o que é coletor menstrual?" Sim, eu sei, não sei o quê. Então, elas já tinham, mesmo que elas nunca tivessem tocado num coletor menstrual, elas sabiam, porque elas tinham visto no TikTok, no Instagram, né? Elas já tinham essa apropriação da informação sem necessariamente ter muito conhecimento sobre. E aí, na tese, eu fiz uma construção que é pensar a transmissão inversa, né? A gente, historicamente, a gente aprende com as nossas mães, a gente aprende com quem vem antes, né? E aí, essa ideia da transmissão inversa é poder pensar como a nossa geração, ou como a geração das meninas, pode também ensinar coisas para as gerações passadas, né? E aí, isso tem a ver com, por exemplo, a gente conseguir validar a dor que as nossas mães, ou avós, ou pessoas mais velhas sofriam, né? Que muitas vezes é normal. Poder dizer, não é normal. Ou seja, quando a gente consegue ensinar, né, para a geração que nos ensinou que era normal. Quando a gente consegue fazer essa ideia né, assim, de produzir uma outra coisa, né? De inserir uma outra coisa. Então, o que a gente pode ensinar às gerações anteriores? Estou usando mães, avós, né? Mas pensando em referências, né? Talvez pessoas com mais de 60 anos, né? Ou mesmo mais de 50, 55 anos, que talvez já tinham outro, pensando essa... Né, hoje a geração de 30, 20, 30, 40 anos já tem essa relação com a internet, né, já desde mais jovens, assim. Então, o que podemos ensinar, a validação da dor e do sofrimento, e o que podemos transmitir às próximas gerações. Eu acho que isso nos enche também de esperança, que quando se a gente pensa esse projeto, indo acolhendo nas escolas, né, a própria experiência que eu tive da tese, de poder dizer... Não, mas a gente pode falar mesmo que é nojento e poder entender como que a gente construiu essa relação com algo, um sangue que sai do nosso próprio corpo e por que ele é nojento, né? Por que ele é a coisa do cheiro, né? Dizer, mas cheira mal.
E aí tem estudos que também já vão sinalizar que é o fato de não é o sangue que cheira, né? É o absorvente, é o sangue que fica no absorvente, né? Que produz o mau cheiro, não é o sangue que cheira mal. Então, quando a gente começa a significar de uma outra forma a experiência que a gente tem com o nosso próprio corpo, que não é uma coisa horrível, que não é horroroso, né? Que, assim, de odiar o próprio... Isso. E em tempos, né, onde... E daí tem uma charge que é muito boa, que diz assim, né, em tempos em que a gente fica numa certa espetacularização do sangue da guerra, por exemplo, né, o sangue do próprio corpo é visto como sujo, né, visto como impuro, visto como... Então, isso tem muito a ver com as construções históricas. Então, esse trabalho, e eu estou trazendo essa referência da menstruação, porque foi o meu processo da tese, mas dá para a gente fazer essa relação também com a endometriose, né? O que podemos transmitir às próximas gerações quando a gente não naturaliza o sofrimento, quando a gente, por exemplo, dá recursos para poder pensar, né? E a gente hoje já tem uma geração, que a gente também conversava isso na quarta, né? E já é muito mais natural a gente falar que faz psicoterapia, que faz análise, né? Que não é ruim. Aquele vai no psicólogo. Na escola, na época que eu ia na escola, aquele que vai no psicólogo, né? Porque tem problemas. Todos temos, né? Ninguém está ileso de questões na vida, né? Então, ou seja, a gente... Né? Mas não entrar nessa questão de naturalizar o sofrimento, né? De um corpo sofrido, de um corpo sofrível, né? Construindo narrativas de cuidado e de autocuidado, tanto de autocuidado, de uma consciência de cuidado de si, quanto um cuidado pensando as pessoas que estão perto de mim, né? E escutar o corpo é escutar a nossa história. Transformação da cultura do silêncio numa cultura da escuta, né? Numa cultura de valorização, né, das nossas histórias. Então, queria agradecer um pouco sobre isso que eu tinha pensado, queria que a gente pudesse conversar, que vocês pudessem trazer colocações. É o meu contato, se alguém quiser entrar em contato para algum comentário ou também, né, para eu fazer algumas indicações de leitura, enfim, fico à disposição, tem meu e-mail também aqui. E queria realmente que a gente pudesse conversar, queria escutar vocês também sobre essas impressões. Não sei como que a gente está de tempo, eu falei que ia ser uma meia hora, mas acho que eu passei. Bom, vou deixar com vocês, então. Muito obrigada, Maria. Aí na volta, valeu. E aí na volta a gente faz a fala da Sabrina e todas as perguntas. Aí eu vou ler as perguntas e a gente vai distribuindo as perguntas e vai fazendo um grande debate. Pode ser? Alguma coisa? Vocês querem abrir? Maravilha. Eu posso passar o microfone, pode ser? Gente, é só levantar a mão. E a maneira como eu estou tentando, pelo menos, mudar
atendimento, até como profissional, um aprendizado que estou tendo até com elas mesmo, de tentar escutar de uma maneira diferente, de não ficar só de uma maneira talvez passiva, esperando, o que sentiu, e ela fica ali, né? Mais ativa, né? Na consulta e no decorrer que elas vão conhecendo e a gente vai falando sobre a endometriose, as dores e tudo mais, né? Então, tudo que tu referiu, tu conseguiu em 1 hora falar muita coisa que a gente ouviu, eu acho. Mas de tanta coisa que tu falou que 1 hora foi muito pouco mesmo e muita reflexão. E eu acho que muitas de vocês devem ter se sentido tocadas em termos de que vocês passaram por muita coisa que ela falou, que ela estava citando, vocês sentem isso. E não sei se vocês gostariam de falar agora direto, sei que também inibido todo. Mas o objetivo do encontro, no primeiro, como foi mais restrito, a gente tinha 18, foi muito interessante assim, o depoimento de vocês, de uma para outra, entre vocês, essa troca de depoimentos e de experiência. É muito importante, a Mariana também citou isso como um fator terapêutico também, né? Como um fator de que alivia saber que tem alguém igual, saber que isso é verdade, saber, como tu falou, né? Que não é algo da cabeça de vocês, saber que o que às vezes um companheiro, como muitos falaram no outro encontro, elas queriam que os maridos viessem num próximo para ouvir o que elas sentem de verdade, e o que elas referem em casa é real, e não uma fantasia ou um dengo das de vocês. Então, esses depoimentos entre vocês, se vocês estiverem um pouco inibidas, seria importante. Acho que entre vocês, se pudesse falar alguma coisa, ou perguntar para a própria Mariana, como está falando, depois, quando forem as perguntas da caixinha, que vai ser anônima, também a gente vai procurar responder. Então, fiquem à vontade, se alguém quiser perguntar para ela, não precisa ser algo pessoal também. E que é interessante isso, né, Cláudia, da gente se questionar como profissionais, assim, também, né? Quando tu diz assim, não ficar num lugar passivo também quem escuta, né? Porque às vezes tem a inibição, assim, esse lugar de, eu preciso deixar vir, e aí a paciente não fala, o profissional não pergunta, e aí fica, né, essa cultura do silêncio. Por isso é tão difícil, né, dentro de algumas consultas ou experiências, porque a gente também precisa ser críticos das nossas formações, né? Por isso que eu trouxe aquela reflexão, assim, não é uma coisa da psicologia ou da medicina, mas a própria psicologia, essa coisa mais conservadora, né? Da neutralidade, do silêncio, né? Que a gente vai construindo, não, de que algumas provocações, né? Dentro de determinados casos, dentro da singularidade de cada caso, vai sendo importante, né? Mas, né, me fala um pouco mais sobre isso. Então, queria escutar um pouquinho vocês. Eu gosto de escutar também, não gosto só de falar, falei pelos cotovelos. Eu sou bem desinibida para falar, então vamos conversar um pouco. Como sugestão, gente, eu queria, talvez, né, sugerir para a gente talvez fazer uma roda depois. Porque assim é ruim, né? Eu estou aqui na frente, tem gente ali atrás. Mas assim, a primeira pergunta. Quais eram as dores das nossas mães, avós, tias? Eu vou falar por mim, tá? Pelo meu conhecimento, pela minha vivência e tudo mais. Eu tenho endometriose, eu tenho certeza que a minha mãe, minhas tias, minhas avós, minha avó materna teve. E eu passei muito mal assim, na adolescência. E era o que eu ouvia da minha mãe. Não, é assim mesmo. Minha mãe foi assim, minhas irmãs foram assim, comigo foi assim, vai ser assim contigo, foi assim com as tuas irmãs. Então, tipo, é uma coisa assim, meio que se acostuma, vai ser desse jeito a vida toda, e tu vai passar a vida sofrendo assim. Era o que a gente, adolescente, era a perspectiva de vida que a gente tinha, né? Então, essa questão é meio que triste, né? Por isso que a gente está aqui conversando, para a gente desmistificar isso que é passado,
querendo ou não, de geração em geração, e de pessoas que talvez não tiveram a oportunidade, o conhecimento que a gente está tendo aqui. Quanto à segunda pergunta, por que ainda é um tabu falar sobre sexo, desejo e sexualidade? Sim, é um tabu. Mas por quê? É porque a gente tem vergonha. Pessoas que são menos desencapuladas, como eu, talvez podem ser vistas, sei lá, como bagaceira, como, sei lá, sem noção. A pessoa que está sempre querendo falar abertamente sobre tudo. Eu não vejo problema em falar. Eu sou bióloga de formação e eu sou licenciada, né? E num projeto que eu desenvolvi na graduação foi sobre levar temas voltados à sexualidade nas escolas. E daí, isso, gente, faz muito tempo, tá? Foi, tipo, 2012, 13, 14. Faz 10 anos que eu sou formada. Mas, então, nesse projeto, eu via que até as minhas colegas que estavam se formando biólogos tinham vergonha de falar abertamente sobre temas que não deveriam ser problemáticos. E eu via que aquelas crianças que a gente atendia em escolas de periferia, elas precisavam muito de profissionais, não só da saúde, mas de profissionais da escola, professores que tivessem a liberdade de falar questões que ninguém tinha liberdade e que aquelas crianças tinham dúvida, aquelas crianças e adolescentes tinham dúvida. Então, é um tabu porque as pessoas têm vergonha de falar. E eu acho que a gente tem que quebrar esses tabus, quebrar essa vergonha. Porque se a gente não levantar, pegar o microfone e falar, ninguém vai fazer isso. E é isso, gente. Alguém mais quer falar? Eu passo o microfone. Se alguém quiser. Eu tenho um comentário, porque eu também tenho endometriose. Eu demorei 10 anos para ter meu diagnóstico. Eu sofri desde a minha primeira menstruação. Eu era a menina que estava sempre na enfermaria, que sempre ia para o hospital. Minha mãe me levava para cima e para baixo. E eu sinto que a gente tem uma sociedade que ela é muito sexualizada, né? Mas sempre fala do lado bom do sexo. E, para mim, eu acho que uma das coisas que eu vejo como uma pressão muito grande é quando a mulher tem qualquer problema que faz com que ela não esteja dentro das expectativas do que a sociedade brasileira impõe como normal. Eu acho até engraçado ver que existem reportagens, às vezes, que falam qual é a média de vezes que o brasileiro faz sexo por semana. E eu fico assim, nossa, gente, precisa fazer toda semana? Que isso, que loucura. Mas eu sinto que quando, né, a gente começa a entrar, né, a ter relação sexual tendo endometriose, as coisas se misturam muito. E eu acho que isso abre para muitos traumas. Porque para quem que você vai falar, né? Você vai falar para sua mãe, você vai falar para o seu médico, para sua amiga, e aí aquilo vai virando uma bola de neve. Então, eu sinto que também tem um pouco disso, assim, da gente não falar sobre, talvez, o lado ruim ou as coisas ruins que a gente pode sentir numa relação sexual. Eu acho que esse, para mim, é um dos pontos. Uhum. Eu gostei muito da questão da vergonha, né? Tem um autor que eu li que diz assim, a vergonha é um ato revolucionário quando a gente assume publicamente a relação com a vergonha, que é um filósofo, Frederick Gross, assim. E eu acho que é importantíssimo isso, né? Porque, só articulando primeiro, depois eu queria falar sobre a fala da Guida, porque a dificuldade que a gente tem de inserir, né, alguns debates dentro da educação básica, né, sobre sexualidade, de modo geral, né? Então, muitos repertórios negativos sobre isso e conservadores dificultam muito esse acesso, né, da transmissão de uma discussão e de um diálogo sobre sexualidades dentro de um contexto como a escola. Que muitas vezes, isso é um debate para ter dentro de casa, né? E muitas vezes dentro de casa, né, não vou entrar nesse debate dos abusos sexuais, enfim, mas são os maiores indicadores, né, de abuso, de violência sexual, são dentro dos ambientes familiares. Então, né, muitas vezes dentro de casa também é um lugar de muito, né, em geral é um lugar de muito, muito, muito silenciamento, né?
Então, quando a gente traz um debate sobre endometriose, sobre menstruação, sobre sexualidades para uma esfera pública, né? Aí, indo para a fala da Guida, a gente consegue ressignificar essa lógica, né, que a gente tem hipersexualizada de uma sociedade, mas que fala de um lado do sexo. Né? A gente não fala sobre... E, assim, de um lado das coisas, de modo geral, e que me fez pensar numa autora também que eu li para a tese, eu não vou lembrar o nome dela agora, mas ela fala sobre a forma como... tinha relação com a menstruação desde assim, de um contexto do Polo Norte, assim, e dessa regulação com o tempo, né, que a menstruação de alguma forma ajudou nesse marco civilizatório de estabelecer uma relação com o tempo. E ela vai dizer que a gente vive numa sociedade que foi pensada pelos homens, né, que foi planejada, que foi estruturada, né, ou seja, dentro dos nossos campos do saber também primordialmente foram o Freud. Então, assim, é uma sociedade pensada pelos homens. Então, assim, em que momento vai ter espaço para entrar as pautas das mulheres, né? Então, hipersexualizada a partir de uma leitura, né? Assim, daí, claro, a gente pensando no processo civilizador, assim, né? Mas, por exemplo, as formas de trabalho, né? A forma de organização do trabalho, as jornadas de trabalho, a licença maternidade, enfim, tudo isso, né, nos dá indicadores importantes de pensar assim, por quem essa sociedade foi pensada, né, para quem, a partir de que modelo. Né? Então, muito talvez a gente pensar também esse efeito no sexual, no sexo, também a partir desse modelo do masculino. Né? Quando a mulher não corresponde à expectativa, o problema está, né, tá exclusivamente com ela, vá se tratar, né, vá, e a gente escuta coisas assim, assustadoras, assim, de lógicas, que eu me retiro da cena, né? Eu vou me retirando dessa cena porque isso é um problema teu, né? E aí como que a gente faz para colocar todo mundo nessa roda, né? Para chamar, não, vem para a roda, né? Acho importantíssimo talvez pensar um evento que seja, né, também para, né, para as redes de apoio. Assim. Mais alguém quer falar? Então, eu descobri mais ou menos há 5 anos que eu tenho endometriose. Até então, desde a minha adolescência, era sempre tudo normal. Tudo bem normal, tudo tranquilo, tudo, né? Faz 5 anos que eu descobri. Para minha mãe, né, ela nunca teve dores, nunca teve cólica, nunca teve nada. Então, ela olhava para mim, para minha irmã e falava, não sei o que vocês têm tanta dor, reclamam tanto. Né? Então, para a gente, acabava aqui sofrendo calada mesmo. Né? Então, teve um episódio que eu passei tão mal que eu fui parar no hospital. De tanta cólica, tanta dor de cabeça, me dava crise de enxaqueca, tudo. Mas, até ali era normal. Em relação aos tabus sobre desejo, sexo, na minha criação, para minha mãe, era visto como algo que só pode entre marido e mulher, casado, na igreja, tudo certinho, e fora disso é algo sujo, feio. Então, era extremamente proibido isso em casa. Né? Era eu, como muito curiosa, que fui atrás, fui me conhecendo e me descobri sozinha, fui a primeira a dar o pé na porta, assim, não, eu quero saber mais. E trabalhando também com mulheres, eu sou personal trainer, né? Só tendo mulheres, e vejo que as reclamações delas é sobre a questão dos desejos que elas têm, mas sentem essa vergonha de transmitir para os seus companheiros. De ficar, mas o que ele vai achar de mim? O que ele vai pensar sobre eu falar o que eu quero, o que eu não quero, sabe? Por que eu devo fazer isso? Tanto que eu falo para elas, não, falem, conversem, se eles te dão abertura, falem, por que não? É o corpo de vocês estão se conhecendo, um corpo novo, estão treinando, estão se vendo melhores, a autoestima está subindo. Então, falem, procurem ver mais sobre vocês. Né? Não façam disso uma coisa vergonhosa. Né? É sobre isso. Obrigada.
Primeiramente, eu quero, né, agradecer a fala da Mariana, que ela é sempre maravilhosa, eu sempre digo que ela é maravilhosa, né, e foi um projeto de extensão muito lindo que a gente criou, né, e eu trouxe a proposta para ela e ela não sabia muita coisa sobre a endometriose. Na próxima aula, ela já estava me dando aula do que era endometriose. Então, assim, a gente foi muito bem munido, né, para as intervenções e a gente conseguiu ver muitos relatos, assim, né, a gente falando ali, tipo, das mães, das avós, enfim. Teve um grupo que nós fizemos a intervenção e tinha uma freira. E ela disse que, na época, né, ela sentia muita dor e tudo mais, e ela sempre foi, né, da congregação dela, não sei dizer direito, mas ela era taxada como a preguiçosa. Mas não, era a endometriose que fazia isso no corpo dela e ela sentia muita dor. Aí teve uma que o médico disse que ela menstruava para dentro. Então, ela ficou anos da vida dela achando que ela menstruava para dentro. Então, assim, realmente tem muitos tabus. E hoje eu agradeço muito ao Dr. Cláudio, a Bia, a Sabrina, enfim, né, a Nutri, por ter esse espaço para a gente poder falar, né, por ser escutadas, porque é muito importante para nós isso. É muito importante. Eu tenho endometriose desde a minha primeira menstruação. Eu acredito, eu tinha 12 anos, isso faz 30 anos, né? E convivi, desmaiei, as professoras só me colocavam dentro de um táxi, me mandavam para casa, porque não tinha o que fazer comigo, né? E sempre foi muita dor, muita dor, muita dor. E aí, quando, né, surgiu essa oportunidade de poder falar, de levar o conhecimento, né, de levar para as mulheres, não é normal sentir dor, não é normal sentir cólica. E a gente tem que falar realmente com o parceiro. Mas, lógico, que a nossa dor ela é muito subjetiva, né? E quando eu cheguei com um atestado mesmo, tipo, não, está aqui, eu tenho a dor, ela existe, parece que foi um alívio, né, no peito, porque realmente ela é muito subjetiva. Eu sempre digo assim, quando tem uma dor de dente, é uma dor de dente pronta, dor de garganta e pronto, é uma febre pronto. Mas a endometriose não tem. As pessoas me perguntam, mas o que tu sente? Eu digo, nem eu sei. Eu tenho vontade de entrar para dentro de mim mesmo e sair do outro lado, né? Pode ser que se eu me virasse, ia, né, passar tudo. Mas muito obrigada, né, a Mari por a fala, para o pessoal também, né, a Guida, que está sempre junto com a gente. E vamos cada vez mais, né, estreitar os nossos laços aí, que a gente possa sempre segurar a mão uma da outra, né, e seguir em frente aí, e levar conhecimento para todas as pessoas, né, que principalmente vêm perguntar para a gente o que é endometriose e o que a gente sente. Bom, mas a gente continua, tem uma dinâmica bem legal de perguntas. Vamos para o coffee, vão ser 10 minutinhos de coffee. Quem não me entregou a folhinha do termo, se puder me entregar, porque eu vou preparar os papeizinhos para a gente fazer o sorteio. A gente vai sortear as bolsinhas térmicas. E quantos ingressos? A gente sorteia o par de ingresso, né? Porque senão, para o dia 9 e para o dia 10 do espetáculo da Bela e a Fera. Legal? Fiquem à vontade, pessoal, tá tudo prontinho ali fora, tem banheiro, e aí a gente dá um jeito de organizar aqui para fazer uma roda na volta.